Impotência significa continuar usando drogas, mesmo contra a sua própria vontade. Essa impotência eu chamo de fraqueza. E se eu sou fraco com referência a algum tipo de coisa, a única coisa que eu posso fazer é evitar. Olá, aqui é o psicólogo Mário Pacheco novamente. É um prazer estar aqui com vocês nessa série de vídeos que a gente fala sobre adictos, sobre dependência química, sobre depressão, ansiedade, assuntos pertinentes à área das drogas e do uso das substâncias psicotrópicas. Nós temos um curso que nós estamos divulgando, que são Aprenda Técnicas Psicoterapêuticas para você ajudar os seus pacientes, para você ajudar o seu filho, para você ajudar quem precisa ser ajudado a ficar longe das drogas, do álcool, da dependência química, da depressão e da ansiedade. Inscreva-se no nosso canal. Toda semana nós temos conteúdos bastante interessantes voltados para isso. Eu utilizo aqui as técnicas de psicanálise, eu utilizo os 12 passos, eu utilizo todo o meu conhecimento de mais de 30 anos em consultório, lidando com depressão, com ansiedade, com dependência química. E eu também sou um adicto em recuperação. Há 30 e tantos anos atrás eu também usei drogas. Parei e mudei completamente a minha vida e trabalho com isso hoje. E graças a Deus eu tenho conseguido resultados muito bons com os meus pacientes e espero poder passar tudo isso para vocês. Hoje nós vamos continuar com algumas reflexões sobre o dependente químico em si. E eu vou começar com uma frase aqui muito bacana, nós vamos refletir um pouco sobre essa frase, que está lá no passo 1 dos 12 passos. O passo 1 diz assim, admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção e que as nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Então, o sujeito vai fazer uma pergunta assim para ele mesmo, né? Eu consigo controlar esse meu uso de qualquer forma? Das drogas que estão alterando a minha mente e que estão alterando o meu humor e que está alterando a minha vida? Se você ainda acha que você não tem dificuldade com a droga, que você consegue controlar, faz essa pergunta para você. Eu consigo controlar esse meu uso? E você que é terapeuta vai fazer essa pergunta para ele também. Você acha que você consegue controlar esse teu uso? Se ele te responder que consegue, e se você já percebeu que realmente não, acho que você precisa pensar um pouco mais sobre isso. Quando a gente volta para analisar o significado dessa palavra impotente, admitimos que éramos impotentes. Quando eu faço reunião em grupo, por exemplo, que a gente utiliza os 12 passos, eu sempre pergunto para eles, o que significa essa palavra impotente para você? Eles falam um monte de coisa, tem gente até que confunde isso com questão sexual. A impotência aí significa, gente, fraqueza. Então a gente poderia dizer assim, admitimos que nós somos fracos perante o uso da droga e que as nossas vidas se tornaram incontroláveis exatamente por isso. Por que eu prefiro usar essa palavra fraco? Porque a gente ouve muito, principalmente o alcoolista, falar eu sou fraco para beber, ou eu bebo numa boa, entendeu? Eu sou fraco para beber. Então assim, eu posso ser fraco para outras coisas também, posso ser fraco para vários tipos de comportamento e posso ser fraco também para as drogas. E aí, a impotência significa, lá nos 12 passos está escrito isso, a impotência significa usar drogas contra a sua própria vontade. Como é que pode um indivíduo que tem vontade de usar droga todo dia usar droga contra a sua própria vontade? Será que existe isso?
Eu vou contar uma historinha minha para vocês, tá? Quase no final da minha adicção, eu fiquei uns 5 meses utilizando drogas, eu já estava muito mais do que ciente que eu deveria parar. Muito mais do que ciente. Só que eu não conseguia parar, eu não queria parar, eu estava sempre arrumando uma desculpa, né? No final de semana, fiquei relutando o tempo todo que eu não ia. Eu fui no supermercado, comprei comida, comprei vinho, inclusive, né? Falei, vou fazer uma comida aqui, vou tomar uma garrafa de vinho, tá? Eu não vou sair, não vou atrás de droga. Mas eu comecei a cozinhar e comecei a tomar o vinho, eu desliguei tudo, acabei de tomar o vinho e fui atrás da droga. Então não adianta, o vinho só potencializou o meu desejo pela droga. E aí eu peguei o carro e fui. No meio do caminho eu encontrei um trânsito muito ruim e eu, numa descida assim, eu parei atrás de um táxi e eu tava muito mal, porque eu não queria ir, mas ao mesmo tempo eu senti um desejo, uma necessidade. Fisicamente aquilo me cobrava, tremia tudo por dentro, sabe? Eu utilizava crack, é uma droga poderosa. E aí eu fiquei ali com o pé no freio do carro, tal, e o meu carro atrás, na frente tinha um táxi, e só pensando, meu Deus, eu não posso ir, eu tenho que parar com isso, tal. E aí de repente eu vacilei ali no freio, né? E o meu carro bateu atrás do motorista de táxi. Eu só abaixei a cabeça assim, fiquei quieto, nem saí de dentro do carro. Aí o motorista do táxi saiu, olhou, chegou na porta do meu carro e falou assim, não aconteceu nada não, mas olha, o senhor parece que não tá bem, né? Eu falei, realmente eu não estou. Ele falou, volta pra casa. Eu falei, tá bom, obrigado. Mas é claro que eu não voltei. Continuei, fui e usei. Então, impotência significa continuar usando drogas, mesmo contra a sua própria vontade. Essa impotência eu chamo de fraqueza. E se eu sou fraco com referência a algum tipo de coisa, a única coisa que eu posso fazer é evitar. Porque está faltando aí os princípios básicos da recuperação. O sujeito que entende que ele é fraco, o sujeito que entende que ele é impotente, ele precisa se apegar em alguns princípios básicos. Esses princípios básicos são honestidade, boa vontade e mente aberta. Se eu sou honesto comigo mesmo, eu prefiro pedir uma ajuda, eu prefiro ir procurar um psicólogo, eu prefiro ir conversar com alguém que possa me ajudar a tirar aquela vontade de usar droga, do que repetir o erro novamente. Às vezes até procurar um psiquiatra e falar, pelo amor de Deus, me dá um remédio, porque eu preciso sair dessa ansiedade, que eu preciso acalmar minha mente, porque eu não quero ficar usando droga todos os dias. E aí é necessário ter esse tipo de admissão para eu poder entrar no processo de recuperação. Honestidade, boa vontade e mente aberta. Exatamente porque nesse momento, nosso movimento é o seguinte, eu posso parar quando eu quiser, apesar de todas as evidências ao contrário. E eu não posso parar quando eu quiser, eu não vou conseguir parar quando eu quiser. O sujeito vai começar a lembrar, a trazer em mente, de uma forma honesta e admitir todas as características que ele tem, que são características extremamente relevantes no processo da transformação da personalidade, do jeito de ser do dependente químico. Então nós temos negação, substituição, racionalização, justificação, desconfiança dos outros, culpa, vergonha, desleixo, degradação, isolamento e perda de controle da vida. Isso está escrito lá nos 12 passos. Tá? O que é uma negação? O sujeito nega o tempo todo que ele não usou, ou que ele usou pouco, ou que aquilo não vai fazer mal para ele, que ele não vai perder o controle, que ele pode continuar trabalhando, cuidando dos filhos dele, que ele pode continuar estudando. Ele nega. Ele substitui. O que é substituir? Ele substitui uma mentira pela outra dependendo da necessidade dele, ou dependendo de para quem ele está falando aquela mentira. Ou às vezes ele tem um auto-engano tão grande que ele usa também essa substituição para mudar de droga, para dizer essa é menos incisiva do que a outra, né? Por exemplo, a gente vê muito isso com o crack. O sujeito diz assim, ele usa crack 3 dias sem parar. Aí depois ele fala, não aguento mais, tal. Aí ele vai beber cachaça. Ele substitui uma pela outra. Na verdade, ele só está mantendo o nível dopaminérgico, que a gente chama também de nível de loucura.
Então isso é substituição. Tem a racionalização. O sujeito sempre tem a mania de racionalizar, de dizer, não, eu tenho razão, eu tenho que ter razão, tenho que achar uma razão aqui. Por exemplo, quando ele não tem mais o que falar, ele vai falar assim, eu uso droga porque o meu pai fez isso, porque a minha mãe fez aquilo, porque a minha esposa fez aquilo, porque não sei quem fez isso ou fez aquilo outro comigo. Ele acha uma razão, um sentido para o uso dele. Ele não nasceu usando droga, ninguém botou droga na boca dele. Justificação, que é muito parecido com a racionalização. A justificação, ela é muito interessante porque o sujeito que nega, ele justifica. Então, toda vez que você, psicólogo, presta atenção, toda vez que você ouviu uma frase que começa assim, não, aí ele fala alguma coisa e fala assim, mas era assim, assim, assim. Ele negou e justificou. Aí está inserido um probleminha que precisa ser visto. A desconfiança dos outros. É óbvio que vai ter que desconfiar de todo mundo, né? Porque não tem confiança nele mesmo. Ele sabe muito bem que ele está tempo todo usando. Ele não confia nele de jeito nenhum, porque ele sabe que ele vive sobre o signo do desejo. Então ele não vai confiar nos outros, porque ele já perdeu todos os valores moral, ético, os valores familiares, já chamam ele de sem caráter, de vagabundo, enfim, né? Tudo que se fala do dependente químico em geral. Então ele vai desconfiar de todo mundo, não vai achar que ninguém quer ajudá-lo. Ele se sente muito culpado pelo que ele está fazendo, sente muita vergonha pelo que ele está fazendo e existem, na maioria deles, entram na linha do desleixo. Desleixo pessoal mesmo, de tomar banho, de trocar de roupa, escovar os dentes. E alguns chegam à degradação. A gente costuma dizer assim, ó, isso daqui, ó, graduação. Melhorar de vida, alcançar novos patamares. Degradação. Descer, piorar. Então o sujeito começa com desleixo e acaba na rua. Acaba vivendo como mendigo algumas vezes. Ou às vezes vai para a cadeia também. E isso também é considerado uma degradação. E por causa de tudo isso, ele se isola. E por causa de tudo isso, ele perde o controle da vida dele. Esses são os sintomas, o passo a passo normal do comportamento. Isso não é a personalidade dele, tá? Isso é o comportamento, viu? Que você precisa prestar atenção. Você é adicto? Presta atenção em todos esses passos que eu te disse. Você é psicólogo? Presta atenção se seu paciente já está passando por isso, até onde ele está. Você é pai, é mãe? Presta atenção nisso também. Os principais sintomas, outros sintomas além disso que eu disse para vocês, tem alguns outros sintomas, por exemplo, alteração de humor. Um dos primeiros sinais relacionados ao consumo abusivo da substância é o surgimento de alterações de humor. Pode ocorrer de uma maneira bem brusca. Varia de acordo com a droga, mas costumam incluir ansiedade, irritabilidade e introspecção. Esse humor, por exemplo, o sujeito se irrita, fica muito ansioso, às vezes o discurso é alterado, ou então às vezes ele fica introspectivo. É uma variação de humor também. Em geral surge como parte do desejo contínuo pelo uso da droga e tende a intensificar quanto maior for o tempo desse uso. Por exemplo, uma coisa muito comum que a gente percebe no dependente de crack, no usuário de crack, quando ele está lá no meio dele, é muito difícil ocorrer violências. Por quê? Porque se está todo mundo ali usando e um dando droga pro outro, fica tudo bem. Então ele fica muito introspectivo. Acontece alguma coisa, ele explode um comportamento completamente diferente. Mudanças na alimentação e no sono. Dependendo da droga, é possível que ocorra um aumento ou uma diminuição do apetite. Isso acontece por conta das alterações metabólicas, tá bom? Provocada pela substância no organismo. Por que a gente fala dependendo da droga? Porque, por exemplo, a maconha dá sono, dá fome. O crack não dá nem sono e nem fome. Cocaína também não. O mesmo vale para o sono, que costuma ficar dificultado, alterado. E ele nunca é um sono reparador, né? E aí, o pior de tudo é que gera cansaço, gera fadiga. Existem também algumas alterações físicas, às vezes,
vezes, dependendo de como está o físico do paciente, dependendo de como está a saúde dele, dependendo da substância que ele utiliza, ele pode vomitar, ele pode ter disenteria. Isso acontece muito normalmente. Tem uma cena no seriado que eu estou assistindo, Sucessão, que o sujeito usa cocaína a noite inteira, depois ele chega em casa na madrugada, toma um banho, vai, deita e dorme, acha que está tudo bem. Quando no outro dia ele acorda, ele havia defecado na cama, tá? Por quê? Porque ele estava com um problema ali físico, né? E houve uma reação com a quantidade de cocaína que ele utilizou. E aconteceu o que aconteceu. Ele ficou morrendo de vergonha e tal. E foi aí um indicativo, inclusive, para ele, né? De que ele precisava começar a pensar em parar. Uma outra coisa interessante é a perda do interesse, o abandono de amigos e até abandono de responsabilidades, né? É um outro forte indicativo ao uso abusivo ou ao vício. As responsabilidades normais, né? De estudar, de trabalhar, de pagar as contas, de chegar na hora certa em casa, de dar explicação para a família. A questão do uso se transforma no foco da vida da pessoa, que passa a não mais se importar com aquilo que podia ser essencial para ele. E por isso ele se isola, não é mais essencial para ele nada disso. Ou seja, tanto no trabalho quanto no círculo social, a ausência e a falta de comprometimento se sobressaem de uma forma assustadora. E todo mundo percebe. Se o sujeito não se isolar realmente, ele vai ser massacrado por todo mundo. Esse sujeito precisa de ajuda, porque ele está vivendo em função de usar droga o tempo todo. E está mudando tudo na vida dele, ele está perdendo tudo. Agora tem uma outra coisa que já é um pouquinho mais complicado, né? E isso acontece muito com pessoas que utilizam crack e também com pessoas que utilizam álcool, viu? Que são as manifestações de paranoia e que são alterações neurológicas que a droga vai causar no sujeito, além do forte desejo que o sujeito tem de negar que ele está usando, que ele é dependente, é comum que ele assuma uma postura paranoica de modo que ele se sinta vigiado e acusado por todos. Então, às vezes, a pessoa nem abriu a boca ainda, ele já entra no sistema paranoico achando que a pessoa vai apontar o dedo. Isso acontece muito com o usuário de crack e com o alcoolista. O usuário de crack, ele tem muito esse movimento. Estão falando de mim. O local onde o usuário de crack fica é um ambiente muito paranoico, porque eles têm sempre a impressão que a polícia vai chegar, o pai vai chegar, a mãe vai chegar, a esposa vai chegar, eles procuram falar baixo, eles procuram, fala nada, vai vir gente aí, entendeu? Tem essa coisa. A paranoia do alcoolista é sempre uma paranoia achando que tem alguém falando dele, que a mulher dele tá traindo ele. Principalmente o alcoolista casado, ele tem muito dessa paranoia, que tá dentro do que a gente chama de ciúme patológico. Às vezes a mulher dele não tá nem conversando com alguém e ele fala que ela tá traindo ele. Dentro de clínica, por exemplo, às vezes você está aqui conversando com um sujeito que está fazendo tratamento e ele foi usuário de crack, vai. Aí tem uma pessoa a 300 metros de distância, ele fala, olha lá, ó. Aquela pessoa está conversando com outra pessoa, né? Ele fala assim, olha lá, ó, tá falando de mal de mim. Isso tudo é um movimento paranoico, porque o cérebro neurologicamente entra nesse comprometimento neurológico que a paranoia vem da psicose, que é uma forma do cérebro funcionar. E o cérebro está funcionando assim porque ele está cheio de substância psicoativa. Qualquer pergunta mal interpretada, sensação de que está sendo interrogado, pode levar a um comportamento mais agressivo e hostil. E, inclusive, isso acontece muito mesmo dentro do ambiente familiar. Então, essas são as características principais que a gente pode dizer, além do que a gente tinha dito. E agora, como é que a gente vai lidar com eles? Como é que a gente vai lidar com adicto? Isso serve para você que é adicto saber como você tem que lidar com você. Isso serve para você que é psicólogo saber como você tem que lidar com o seu paciente. Isso tudo é manuseio, tá? O pai, a mãe, o esposo, a esposa, né? Todos os sinais e sintomas que eu descrevi acima podem levar familiares, amigos ao afastamento. No lugar disso, no entanto, é importante perceber que o adicto precisa dessa ajuda. Talvez ele não esteja pronto para admitir,
mas ainda assim ele necessita dessa ajuda. Tudo isso você vai ter que dizer para ele. Diga isso que eu estou falando aqui. Confrontos diretos, que logo se transformam em discussão, não são a melhor abordagem. Por que você está fazendo isso? Você está estragando a sua vida. Olha como é que está o teu pai e a tua mãe. É uma coisa você dizer isso. Outra coisa é você dizer assim, você já reparou que a tua família toda se afastou de você? Você já reparou que seus amigos todos se afastaram de você? Você não acha que você está precisando de ajuda? Pode ser difícil, mas é necessário ter paciência e demonstrar apoio. Evitar tocar no assuntos no momento em que ele esteja sob efeito da substância que ele usou. É também um cuidado que você deve tomar. Se ele bebeu ou se ele usou, o máximo que você pode dizer, olha, depois na hora que você estiver bem a gente conversa um pouco, tá? E sai de perto, tá bom? O caminho a ser trilhado é o de mostrar o quanto ele tem perdido. Olha o quanto você já perdeu na vida. Olha o prejuízo que você já teve. Presta atenção. E o quanto ele ainda pode perder se ele continuar usando, se ele continuar bebendo, se ele continuar usando droga, o quanto ele ainda pode perder. É um dos melhores meios esse, que é a comparação. Além disso, é claro, oferecer um suporte especializado, necessário para que ele possa retomar o controle da sua vida. Você vai conversar com ele com calma, de ser humano para ser humano. Você está sentado na frente de um ser humano. Você que é pai, você que é mãe, você está conversando com seu filho. Além dele ser seu filho, ele é um ser humano. Você que é terapeuta, está conversando com o seu paciente que é dependente químico. Ele continua sendo um ser humano. Então você precisa fazer ele entender isso. É claro que tem muitas coisas que a gente tem vontade de dizer. E às vezes a gente se irrita também isso. Dentro de um processo terapêutico tem uma coisa chamada transferência e contra-transferência. E dentro de um processo familiar tem uma coisa chamada respeito, ordem, moral. Tudo isso faz parte. Mas eu tenho que ter calma, tenho que ter paciência. E se eu precisar falar com jeito. Finalizando. Para o adicto, para o familiar e para o profissional, tá? É necessário aceitar a doença e a vida como ela é. Principalmente estarmos dispostos a ficar limpo, se nós estivermos dispostos a ficar limpo, principalmente aceitar que eu tenho que fazer muitas mudanças para eu poder ficar limpo, para eu poder ficar sem usar, parar de usar droga, mudança de comportamento, mudança do jeito de pensar, mudança do jeito de se relacionar. E todas essas mudanças, além de ser necessária, tem um pulo do gato aí. As mais necessárias, as mudanças mais necessárias são aquelas que a gente não gosta de fazer. Resolveu ficar limpo? Resolveu entrar em recuperação? Pense. O que eu não gosto de fazer é o que eu mais vou ter que fazer, tá certo? Muito obrigado. E até a próxima. Inscrevam-se no nosso canal, ativam o sininho, deem uma olhada no nosso curso, aprenda técnicas psicoterapêuticas para ajudar o seu paciente ou seu ente querido a ficar longe das drogas. E nos vemos na próxima semana. Muito obrigado.